Quero falar para você agora sobre as principais redes sociais no Brasil, beleza? A gente já sabe que existem mais de 140 milhões de pessoas que estão ativamente nas redes sociais. A gente já sabe que essas 140 milhões de pessoas gastam em média e investem em média 3 horas por dia nessas redes sociais. E agora eu trago para você quais são essas principais redes sociais, beleza? Então vamos comigo aí que eu quero trazer para você. Ainda disparado na frente, o Facebook é a principal rede social no Brasil e em boa parte do mundo. Ele foi lançado em 2004 pelo titio Mark Zuckerberg e ele está na liderança aí das redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. Existe uma curiosidade, inclusive, sobre o Facebook, que eu não sei se você sabe, mas tem um brasileiro que fez parte da criação do Facebook, o Eduardo. Vou deixar até, inclusive, aqui uma indicação de filme para você assistir, a rede social, que mostra lá como que foi criado o Facebook. É uma história bem intrigante, inclusive, e conta também a participação desse brasileiro, beleza? Então assiste lá e depois me conta o que você achou. Então o Facebook ele detém uma boa parte dos usuários das redes sociais e a curiosidade é que a faixa etária das pessoas que usam ativamente mais o Facebook costuma ser uma faixa etária acima dos seus 30 anos. Isso a gente observa bem quando a gente faz as campanhas patrocinadas, quando a gente puxa ali as métricas, os insights. A faixa dos 30 anos em diante, ela performa muito melhor no Facebook, em alguns nichos, do que no próprio Instagram, tá? O YouTube, que dispensa apresentações, ele foi criado em 2005 e é disparado o maior portal de compartilhamentos de vídeos no Brasil e boa parte do mundo. O YouTube ele teve um aumento absurdo no começo da pandemia, nos primeiros lockdowns ali que teve e tal. Então teve um aumento muito grande de visualizações lá na plataforma. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Em outra parte desse conteúdo. Já em terceiro lugar, mas não menos importante, o Instagram. A título de curiosidade, apesar de o Instagram ter sido criado 6 anos após o Facebook, então só em 2010, o Instagram ele vem subindo no ranking de forma absurda. O Instagram ele já é considerado uma das principais plataformas para se fazer negócios na internet. E ele detém uma parcela maior, né, a maior parcela dos seus usuários de pessoas mais jovens. Então é um público ali um pouquinho diferente do Facebook, tá? É um público um pouco mais jovem. Então quando a gente vai fazer uma ação de propaganda patrocinada, ação de campanha patrocinada, a gente observa isso bem na prática ali, tá? Nas métricas que a gente analisa e tal, o Instagram ele detém uma parcela mais jovem dos seus usuários, enquanto no Facebook é uma parcela um pouco mais madura, ali dos 30 anos em diante. Apesar de não ser muito popular aqui no Brasil, o Twitter, que ocupa a 4ª posição nesse ranking das principais redes sociais aqui no Brasil, ele é muito utilizado como um dos principais canais de comunicação ali de artistas, figuras públicas, presidente da república, grandes empresários, enfim. Já em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, o Twitter ele é muito mais famoso, muito mais utilizado e também é um dos principais portais de comunicação para grandes figuras públicas, como por exemplo o tão polêmico ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E também temos uma polêmica bem parecida no Brasil, né, que acontece nesse meio político, você sabe de quem eu estou falando. Já a última rede social que eu trago aqui para você nesse ranking das principais redes sociais do Brasil, talvez você nunca tenha ouvido falar, que é o LinkedIn. Apesar de ocupar a última posição nesse ranking, o LinkedIn é a plataforma mais antiga, ela foi criada em 2002, mas é uma rede social mais voltada para os negócios, para o networking, onde as pessoas procuram contatos profissionais para alavancar esses negócios, procuram cargos de gestão em grandes empresas, trocam informações ali de currículos e tal. Então, ela é uma das plataformas mais voltadas aí para o ramo business. Mas não se engane, tá? Apesar de ocupar aí a última posição nesse ranking das 5 principais redes sociais do Brasil, o LinkedIn é uma das plataformas mais caras de você fazer propaganda. E isso se deve também pela qualidade da plataforma comercialmente falando. Então, como eu citei agora há pouco, como é uma plataforma mais voltada para o ramo dos negócios, para o business, teoricamente também as suas campanhas elas vão performar melhor para esse tipo de público. Então, logicamente,
a plataforma ela cobra a mais por essa qualidade. Então, dentre todas essas 5 redes sociais, as 5 principais redes sociais, só recapitulando: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e LinkedIn, tá? As principais redes sociais do Brasil. Eu particularmente utilizo mais o Facebook e o Instagram. Você talvez só o Instagram, ou talvez só o Facebook, ou talvez nem tenha nenhuma rede social. Acontece, tem muita gente ainda que não aderiu à rede social ainda. Mas particularmente eu gosto mais do Instagram e do Facebook, e também a maioria dos clientes que eu trabalho lá na agência, a maioria dos clientes que a gente atende, fazem propaganda mais no Instagram, Facebook, alguns casos no YouTube, que assim também como o LinkedIn também é uma forma de fazer propaganda das mais caras ali na internet, e no próprio Google, né, através do Google Ads. Recapitulando então as 5 principais mídias sociais aí do Brasil: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e LinkedIn. Eu quero afirmar com você que você não precisa estar presente em todas, tá? Assim como um usuário pessoal, também como um usuário profissional. Cada uma você pode traçar uma estratégia diferente. Talvez você utilize só Instagram, talvez você utilize só Facebook, ou talvez você ainda nem tenha conta em nenhuma rede social. É comum ainda ter pessoas que não aderiram às redes sociais. O que eu quero passar para você é que existem N estratégias para você fazer marketing na internet. Há quem faça anúncios para o Google e também para o YouTube, que são a mesma propriedade, tá? A gente vai falar disso mais para frente. Inclusive o YouTube, assim como o LinkedIn, é uma das formas mais caras de fazer propaganda na internet. Existem pessoas, muitas pessoas, que fazem também marketing na internet apenas no Instagram, como algumas lojinhas aí que você vê, que vende roupas, acessórios e tal. Eles montam as lojinhas virtuais dele para o próprio Instagram. Não tem plataforma de e-commerce, não tem plataforma para calcular a taxa de frete, não é nada disso. A pessoa simplesmente viu o acessório, viu o produto, chama no WhatsApp, chama lá na mensagem e combina ali pagamento, despacho do produto, enfim. Então eu quero passar para você que você não precisa estar presente em todas elas, você não precisa dominar todas elas, inclusive você não precisa dominar nenhuma delas. Por isso existem profissionais por aí no mercado que fazem isso para você, que detêm essa informação, que detêm esse conhecimento e conseguem te ajudar a fazer marketing na internet da melhor forma possível. Existem alguns nichos que eles são mais direcionados para um público mais específico, como, por exemplo, análise de efluentes. É um público muito específico, gente. Agora, quando se trata, por exemplo, de uma pizzaria, de uma hamburgueria, é um público mais amplo, é um público mais direto. A jornada de compra desse cliente final, ela é mais direta. Simplesmente a pessoa viu lá no Instagram a foto daquela pizza deliciosa. A pessoa não estava nem com fome, mas só de olhar aquela foto daquela pizza maravilhosa ali, ela quer pedir. Então ela vai chamar ali na mensagem, vai pedir a pizza, vai passar o endereço, vai pagar a hora que chegar na entrega lá e, enfim, acabou aquilo ali. Então, enfim, existem N estratégias para você fazer marketing na internet. Eu, particularmente, uso muito o Instagram e o Facebook, tá? Na maioria dos meus clientes, posso falar aí que quase todos os clientes, eles fazem Facebook e Instagram, tá? Alguns deles fazem Google, alguns deles fazem também YouTube, mas detém a maior parcela ali no Facebook e Instagram.